Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Gente, hoje eu me programei para passar para vocês a respeito de concurso de agentes, concurso de pessoas, mais especificamente para aqueles meus ex-alunos que tiveram o conteúdo interrompido. E eu havia prometido para eles que eu faria uma aula a respeito de concurso de agentes e de culpabilidade. E eu farei. Hoje a gente vai começar a respeito de concurso de agentes e depois, com mais tranquilidade, eu finalizo com culpabilidade. Cronologicamente, a aula de culpabilidade é anterior à aula de concurso de agentes, mas elas não são excludentes. Então, por isso que eu optei por primeiro concurso de agentes, que é mais tranquilo, e depois, com mais calma, em um momento com mais calma, eu dou culpabilidade. De qualquer modo, o assunto de concurso de agentes ou de concurso de pessoas é um assunto que todos os alunos se interessam, né? Mesmo alunos de quarto semestre, alunos de quinto semestre, eu percebo que os alunos lá ainda na graduação, eles observam a importância desse conceito do artigo 29 e depois que reverbera no artigo 30 e que tem aplicabilidade na parte especial, tá? Então, serão vídeos, eu me proponho a fazer vídeos não muito longos e a gente vai abordando os pontos principais a respeito do tema de concurso de agentes. Hoje, o concurso de agentes está lá no artigo 29 do Código Penal, né? Que houve a reforma e que vigora a partir de 1984, com a reforma. Mas, em 1940, né, existia a ideia, só para você saber, né? É interessante que você anote aí, a título de complementação. Em 1940, esse tema estava exposto no Código Penal, no artigo 25, e ele vinha com a nomenclatura, com a denominação de coautoria. Bom, o que significa, de uma forma bem simplória, inicialmente, concurso de agentes? É a possibilidade de mais de uma pessoa praticar o crime, né? Você praticar o crime em conjunto com mais de uma pessoa. E em 1940, no artigo 25, a ideia de concurso de agentes era vinculada somente à ideia de coautoria, ou seja, todos aqueles que participaram, que concorreram, que estavam envolvidos em um determinado delito seriam considerados coautores, ou seja, seriam todos autores. Eles não faziam essa diferenciação, essa graduação em função de uma maior participação, de uma participação menor, o grau, o que o indivíduo particularmente fazia. Então, não existia essa diferenciação. A partir de 1984, houve uma mudança de postura e esse tema passou a ser denominado concurso de agentes. E dentro de concurso de agentes, existem duas espécies de concurso de agentes, que é a coautoria e a participação. Nós vamos estudar o que seja a coautoria, nós vamos estudar o que seja a participação. Mas, já para início de conversa, é interessante que você perceba que houve uma mudança, né, de paradigma, porque antigamente todos aqueles que estavam de algum modo envolvidos em um delito, isso é uma influência do direito italiano, todos que estavam envolvidos no delito seriam considerados autores e, portanto, coautores, né? A coautoria nada mais é isso, vários autores envolvidos no delito. Depois, a partir de 1984, percebeu-se que era interessante que modificasse de algum modo, né? E que houvesse uma graduação, né? Uma diferenciação em relação aos diferentes níveis de participação, de envolvimento dentro da prática criminosa, certo? Bom, em relação, antes a gente dividir e classificar o que seja concurso de pessoa, quais são as espécies de concurso de pessoas, vamos primeiro correlacionar em relação aos crimes, né? Existem os crimes que são chamados crimes monossubjetivos ou de concurso eventual. O que são os crimes monossubjetivos ou de concurso eventual? Os crimes monossubjetivos ou de concurso eventual são a maioria dos crimes
do nosso Código Penal. Ou seja, são aqueles crimes que podem ser praticados por uma pessoa ou então podem ser praticados por mais de uma pessoa em concurso, ou seja, duas pessoas praticando. Então, por exemplo, o homicídio. O homicídio é um crime monossubjetivo e de concurso eventual. Uma pessoa pode praticá-lo, mas nada impede que, eventualmente, duas pessoas pratiquem juntas, unidas, reunidas, o homicídio. Então, ele é uma espécie de crime monossubjetivo, certo? Podem ser cometidos por um indivíduo ou então por mais de um indivíduo em, portanto, concurso de agentes, quando vários indivíduos, dois ou mais indivíduos se reúnem para a prática criminosa. E uma outra classificação também é que são os crimes podem ser denominados crimes plurissubjetivos ou de concurso necessário. Aqui você percebe que a nomenclatura é plurissubjetivos, ou seja, vários, subjetivos, sujeitos, diferente do anterior. Em relação à outra nomenclatura, de concurso necessário, ou seja, obrigatoriamente é preciso que pessoas pratiquem este crime em concurso, reunidas. Plurissubjetivos é justamente isso. É preciso que vários sujeitos pratiquem este delito. Então, o exemplo mais fácil, né, que me vem à cabeça aqui é o artigo 288 da associação criminosa. O delito de associação criminosa, quadrilha ou bando é um crime de concurso necessário. Ou seja, para que o crime se perfaça, para que exista o delito, obrigatoriamente, necessariamente, é preciso a presença de 3 ou mais pessoas. Ou seja, não existe o delito, não existe o crime de associação criminosa com um indivíduo só. Então, a gente acabou de ver aqui uma classificação em relação à possibilidade do concurso de pessoas. Em relação à possibilidade do concurso de pessoas, os crimes podem ser classificados em crimes monossubjetivos, ou seja, subjetivo do sujeito, um indivíduo, e consequentemente de concurso eventual, eventualmente podem concorrer, participar mais indivíduos, ou então os crimes podem ser considerados plurissubjetivos ou de concurso necessário, né? Obrigatoriamente é preciso a presença de mais de uma pessoa para que eles ocorram, para que eles se perfaçam. Especificamente no caso da associação criminosa, é preciso no mínimo 3 pessoas para que ocorra a associação, para que o crime se configure, certo? Bom, e aí? O que mais que a gente pode conversar a respeito disso? Em relação às teorias, né? Sempre, quem já é meu aluno sabe que a gente sempre conversa que existem muitas teorias que tentam explicar, né? A parte geral é uma parte eminentemente teórica, né? Uma parte em que a gente se debruça sobre várias teorias e muitas vezes a gente tem que filtrar para ver o que é mais importante naquele momento para o aluno. Existem teorias que tentaram explicar o que seria a autoria, né? Então agora o nosso próximo ponto é o que seria autor para as diferentes teorias. Existe uma teoria que não é adotada, que é a chamada teoria unitária. A teoria unitária dizia lá atrás, né, que até 1940 ela era a teoria adotada, ela dizia que o conceito de autor era uno, era único, por isso vem esse nome, teoria unitária. O que significa isso? Todos aqueles que participaram do delito, independentemente do grau de participação, do grau de interferência, da relevância da participação, todos eles que de algum modo estão envolvidos na cena criminosa são considerados autores. Essa teoria não vigora mais, mas é importante que você saiba, até porque lá na frente vai existir uma outra teoria que diz respeito a outro critério que também tem esse nome de teoria unitária e que pode te confundir, tá?
e é uma casca de banana lá na frente em relação a alguma questão que possa vir a ser questionada para você. Então saiba essa teoria unitária aqui, que é um critério de classificação para conceituar o que seja autor, dizia que autor é todo aquele que de algum modo está envolvido na cena criminosa, que participou de algum modo, não só da cena criminosa, do crime como um todo. Ela não vigora mais. Existe também a teoria extensiva. A teoria extensiva também não é adotada. Ela também considera o conceito uno de autor, mas ela acredita e ela concorda que exista aí uma autoria mitigada, ou seja, ela concorda que exista, a depender do caso concreto, níveis de coautoria. O que é coautoria, gente? Vários autores. Então, ela considera aí que pode existir uma graduação na responsabilização desses indivíduos, mas para ela, todos são considerados autores. Essa teoria também não é adotada. A teoria que é adotada pelo Código Penal é a teoria restritiva. A teoria restritiva, olha pelo nome, restritiva, ela considera que nem todos são autores, nem todos que estão envolvidos na cena criminosa são considerados autores. Então, ela cria a figura do autor e a figura do partícipe. E aí, em função disso, agora, eu vou parar o vídeo, a gente vai retomar num próximo, ela classifica, né, o concurso de pessoas em coautoria, ou seja, vários autores e participação. Então, é importante já você deixar determinado que a teoria que é adotada pelo Código Penal, que define o conceito, né, que define as espécies e o conceito de concurso de agentes, é a teoria restritiva. Dentro da teoria restritiva existem várias vertentes, mas a teoria restritiva ela é utilizada por quê? Porque ela diferencia os diferentes graus, né, de participação, de perfis dentro do crime. Vai existir a figura do autor e, portanto, da coautoria, e vai existir a figura do partícipe, aquele indivíduo que de algum modo participa, concorre para a cena criminosa, tá?